Deus abençoe a todos, amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, louvado seja, Senhor, por tudo que Tu és. Louvado seja, Senhor, por esses agentes da salvação, por esses instrutores de salvação, por esses ministros de fogo e guardiões da terra que são nossos anjos. Nós estamos chegando, Senhor, ao último encontro desta série e queremos Te pedir, Pai, que estes instrutores da verdade estejam conosco, que Teu Espírito esteja aqui, nos orientando, nos capacitando e dando-nos esperança diante de toda a revelação que o Senhor tem nos dado nesses últimos domingos. Usa-nos, Senhor, para honra e louvor do Teu nome. Te pedimos por Jesus, Senhor. Amém. Amém. Tem uma pergunta que não quer calar. Como é que depois de nós sabermos que nós temos estes guardiões da terra, que vêm para nos cobrir em todos os momentos, em todos os nossos caminhos, esses ministros de fogo que excedem em poder, como nós vimos no livro de Salmo, no 103, desses instrutores da verdade que estão ao nosso lado, não só como presentes conosco, mas se fazendo como uma companhia constante toda vez que nós abrimos a palavra de Deus. A pergunta que fica é: por que ainda desastres acontecem? Desastres como este do último dia. Sebastião, você vai passando aí, querido? Do último dia 23 de maio, onde uma família catarinense, ali a Débora Muniz, a mãe, o Fabiano, você tem também a Caroline, de 15 anos, tinha 15 anos, e o Felipe, de 13 anos. Eles saíram de Biguaçu, foram para o Chile para comemorar os 15 anos da Caroline. Estavam num apartamento que eles haviam alugado por um aplicativo. E lá, então, juntamente com o Jonatas, que era irmão da Débora, e a Adriane, eles mandaram uma mensagem para algum dos seus familiares dizendo que não estavam se sentindo bem, e dormiram e não acordaram mais. Onde estavam esses 6 anjos? Onde estavam os 6 anjos? O Jonatas, ele era o responsável pelo departamento pessoal no IATEC, o Instituto Adventista de Tecnologia em Hortolândia. Onde estava o anjo do Jonatas, da sua irmã, dos seus sobrinhos, da sua esposa, do seu cunhado? Por que não cutucou e acordou, e naquele momento dando um alarde, alguma coisa, um sentimento de que algo errado estava acontecendo? Isso muitas vezes acontece conosco, não é verdade? Quando a gente, de certa forma, a gente às vezes assim, nossa, eu pressenti algo que ia acontecer, o perigo. Você não pressentiu. Foi o anjo do Senhor que falou algo ao seu ouvido, para você desviar a rota, enfim. Onde estavam esses anjos? Eu sei que você que está nos assistindo, nós ficamos muito felizes também com a sua assistência do nosso programa, dos anjos. E certamente muitos de vocês, nós vimos, mandaram mensagens perguntando. Eu quero convidar você que está nos assistindo nesse momento, a igreja que está aqui presente também, para abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12. E aqui nós vamos encontrar uma indicação de Deus, porque essas coisas ainda acontecem. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O livro de Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Nós temos ali os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e na sequência o livro de
de Atos, capítulo 12. Versículo 1 diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para fazer o quê? Para os maltratar, diz a Bíblia. Versículo 2: Fazendo então assim passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, Herodes viu que isto foi agradável aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Versículo 4: Tendo-o feito prender, lançou Pedro no cárcere, entregando a nada menos do que 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem bem a Pedro, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o que, igreja? Sobreveio um anjo. Sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Pedro, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele fez assim, e disse-lhe: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia que ele, antes ter uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma porta à rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. 2 homens de Deus, Pedro e Tiago. Esse Tiago era irmão de João, eles eram conhecidos como filhos do trovão. Tiago tinha o seu anjo, Pedro o seu anjo. Mas um anjo silencia, nada, nenhuma resposta. E Tiago é passado a fio de espada e morre. Pedro, por sua vez, é tomado, lançado no cárcere, 4 escoltas de soldados, preso com cadeias, e o anjo do Senhor aparece e o liberta. 2 homens, 2 servos de Deus, 2 anjos, um silencia e um se cala. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, que está no livro de Jó. Eu quero convidar você para abrir comigo lá no livro de Jó. Jó é um livro que fica imediatamente antes do livro dos Salmos. Se você abrir a sua Bíblia bem no meio da Bíblia, você vai possivelmente cair no livro de Salmos, volte algumas páginas, você terá o livro de Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Versículo 1 diz assim, encontraram todos? Jó 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 de jumentas, e era muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam nas casas, as casas uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava.
Ele levantava-se de madrugada, ele oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, pois ele dizia ou pensava, talvez eles tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Onde? No seu coração. Isso indica para nós que os filhos de Jó não tinham pecados declarados ou aparentes. Ele pensava assim, puxa, talvez eles tenham pecado no seu coração. E Jó sim fazia continuamente. Versículo 5, término do versículo 5. Versículo 6 agora diz assim, porém num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem entre eles? Satanás. Para um pouquinho e olha para mim, deixa a sua Bíblia ali aberta ainda. Nós estamos vendo que a cena, ela se transporta da terra para onde? Para o céu. Está falando de Jó, dos seus 7 filhos, das suas 3 filhas, de todos os seus bens. Menciona que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era possivelmente o Bill Gates dos seus dias. E Jó, então, é declarado que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. A cada semana, turno de dias, ele reunia seus filhos todos, e ele sacrificava por cada um dos seus filhos, pois pensava ele, bom, talvez algum deles tenha pecado no seu coração, e de repente a cena muda. Muda da terra para o céu, e aparece então uma cena no céu, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e diz que Satanás estava no meio deles. Por que Satanás estava ali? Possivelmente, a indicação da Bíblia é que Deus fazia reuniões no céu com os representantes dos seus mundos criados. E quem deveria estar lá como representante da terra era quem? Adão. Mas, lamentavelmente, Adão entregara o domínio que era dele às mãos de quem? De Satanás. E Satanás passou então a ser o príncipe deste mundo. E ele aparece no céu nessa reunião. Imagine, muito possivelmente, Satanás arrogante no meio de todos. E quem é que começa a conversa? Volte os teus olhos para a Bíblia. E veja o que nós encontramos no versículo 6, na sequência. Só para entrarmos na sequência, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás. Quem é que perguntou a quem? Deus pergunta para Satanás. Quando Deus começa esse diálogo com Satanás, Deus sabia onde esse diálogo iria terminar, sim ou não? Lógico que sim. Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, e Ele é presciente. Ele não somente sabe todas as coisas, mas como Ele sabe antes mesmo de as coisas acontecerem, Ele é presciente. Deus sabia, lógico que Deus sabia. E esse Deus, então, Ele agora lança uma pergunta para Satanás, e perguntou então, versículo 7 do capítulo 1 de Jó, diz assim, e perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás então respondeu ao Senhor, e disse, eu venho de onde? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. O que o diabo estava querendo dizer com isso? A terra é minha, eu venho da terra, a terra é minha. O que o senhor está perguntando isso? O senhor sabe de onde eu venho? A terra é minha, eu venho da terra e passear por ela. Aí Deus se dirige ao diabo, a Satanás, versículo 8, assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste quem? O meu servo Jó. Viste lá o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é o quê? Homem íntegro, reto, que teme o meu nome e se desvia do mal. Não fecha a Bíblia, deixa aberto. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa mais linda. Quando o diabo bate a mão no peito e diz assim, eu venho da terra e de rodear por ela, a terra é minha. Deus então olha e diz assim, tá bom, você está dizendo que a terra é sua? Mas você viu lá nessa terra que você diz que é sua, você observou o meu servo Jó?
Na terra que você diz que é sua, lá tem quem? O meu servo. Ele é meu servo. E não é o autor, tão somente o autor do livro de Jó, que, como no início diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, o nome, e ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Não, não, não. Não é o autor do livro que está dizendo, ou dando as qualidades de Jó. É o próprio Deus que está dizendo para o diabo e para toda aquela assembleia que estava presente, e disse o quê? Lá tem o meu servo Jó. Ele é meu servo, ele é íntegro, ele é reto, ele me teme, ele se desvia do mal. Eu fico pensando, meu Deus do céu, amado, de quantos de nós Deus pode dizer isso diante do universo? Esta é a Paula, este é o João, este é o Paulo, este é o Giovanni, este é a Rose, esta é a Deise, ela é a minha serva. Ela é íntegra, ela é reta, ela me teme, ela se desvia do mal, amém. É meu servo. Aí o diabo simplesmente olha para Deus e certamente dá uma gargalhada de deboche. Bem debochada, certamente. Versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Ah, Senhor, por acaso Jó teme o Senhor à toa? Debalde, aqui a palavra quer dizer de graça. Conta outra, Senhor. O Senhor está querendo dizer agora que é o teu servo, que ele é íntegro, reto, se desvia do mal. Por acaso ele tem meu Senhor de graça? Senhor. Conta outra, versículo 10. Acaso o Senhor não cercou ele com sebe, não colocou uma cerca ao redor dele? A ele, a sua casa, tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Senhor, vamos fazer o seguinte: estende então a tua mão, toca tudo o que ele tem, e verás se ele não vai blasfemar contra ti, ou não vai cuspir na tua face, disse o Senhor a Satanás. Bom, eis que tudo quanto ele tem, está onde? Nas mãos de quem? Do diabo, de Satanás, sob o teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás, então, é agora. Sai da frente de Deus. E vem uma avalanche sobre a vida de Jó, e de repente vem um servo dizendo assim: bom, eu estava em tal e tal e tal lugar, e de repente vieram tal povo e matou todos os que estavam ali dos teus servos, só sobrou eu para te contar a história. E quando esse terminou de falar, chegou outro e disse assim: eu estava em tal e tal lugar, e ali estavam os teus animais, e veio tal povo e levou todos os teus animais, matou todos os que ali estavam, e só fiquei eu para contar. E quando esse terminou de falar, chegou outro e disse assim: bom, eu estava lá em tal lugar, os teus filhos estavam reunidos, fazendo uma festa, e bateu um vento de um lado e do outro da casa, e derrubou, e todos eles morreram. E outro chegou então e disse: eu estava em tal lugar, e desceu o fogo do céu e consumiu toda a plantação e todos os teus campos, e não restou absolutamente nada. E Jó foi recebendo essas notícias assim, uma a uma, pá, 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 uma atrás da outra. Qual foi a resposta de Jó? Jó prostrou o rosto em terra, diz a palavra do Senhor. E ele disse então, versículo 20 do capítulo 1, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, levantou-se em terra e adorou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou e não atribuiu nenhuma falta a Deus. Amém? Jó sabia que estava tendo tal reunião no céu? Pergunto para você. Não tinha nem noção. Mas ele se manteve íntegro ao Senhor. Perdendo quantas coisas? Ele perdeu o emprego? Ele perdeu o ônibus. Algumas vezes a gente perde o ônibus assim: porque o Senhor permitiu isso comigo. Só perdeu o ônibus. Não é assim.
Alguns perdem só o emprego. Mas por que o Senhor permite isso comigo? Ele não perdeu o emprego, não perdeu o ônibus, ele não perdeu o carro por algum motivo. Não. Ele perdeu absolutamente o quê? Tudo. Ele não perdeu um filho. Ele perdeu os 10 filhos. No mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo instante. E a reunião no céu acontece de novo. E quando acontece essa reunião no céu novamente, Satanás olha, está lá, e Deus olha para ele. No capítulo 2 nós encontramos isso, e Deus diz assim: você viu lá o meu servo? Você viu o meu servo? Ele continua fiel a mim, não porque eu cerquei ele, não porque eu dei dinheiro para ele, não porque eu dei bênçãos a ele, não porque eu dei filhos para ele, mas ele continua sendo íntegro, reto, ele me teme, se desvia do mal, porque ele é meu servo. Ele me ama pelo que eu sou, não pelo que eu dou para ele. E o diabo, Senhor, conta outra. Tira dele a saúde para o Senhor ver se ele não vai agora cuspir na tua face e blasfemar contra ti. E Deus olhou e disse assim: tá bom, tira a saúde dele, mas só não tira a vida. Você sabe a história. E o diabo veio, tirou a saúde. E ele ficou com um corpo como que em carne viva. E ele pecou com isso? Ele sabia o que estava acontecendo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas a palavra do Senhor diz, em 2 versos do livro de Jó, que para mim são os versos mais lindos de toda a Bíblia. Jó capítulo 13, versículo 15, Jó diz assim: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Mesmo que Deus me tire a vida, eu confio nele. E o segundo verso é Jó 19, versículo 25, onde ele diz assim: porque eu sei o quê? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra. Meus olhos verão, não outros, em minha carne eu verei a Deus. Amém. Jó sabia por que estava sofrendo? Os amigos de Jó diziam o que para ele? Você está sofrendo por quê? Porque você tem pecado, você tem pecado, você tem pecado. Jó sofreu porque tinha pecado? Sim ou não? Não, ele era homem íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal. Aí eu pergunto para você, homens íntegros, retos, que temem a Deus, se desviam do mal, como Tiago, como Pedro, que nós vimos no livro de Atos, eles podem passar por dificuldades, sim ou não? Tiago, foi passado a espada. Pedro foi para a cadeia, ficou ali preso com cadeias. Um foi liberto, o outro não. Agora eu pergunto para você, desde quando na Bíblia aqueles que são servos do Deus Altíssimo não passam por dificuldades ou provações? E eu sei que eu falo para alguém aqui que está me assistindo neste momento, que você vai a uma igreja e diz assim: você está sofrendo porque você tem pecado, porque você errou, porque você isso, porque você aquilo outro, etc, etc, etc e tal. E se você está passando por tudo isso é porque você precisa de uma libertação e etc, etc, etc. Entenda uma coisa, amigo. Deus está contigo. E Ele nunca disse que você não passaria por aflições. Ele disse, Jesus: filhinhos, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não passou por aflições? Lógico, Ele diz assim: se fizeram comigo, o que dirá com o que vão fazer com vocês? No final da história do livro de Jó, no livro de Jó, nós estamos de fora e nós olhamos e nós estamos contemplando e vendo. Bom, Jó sofreu porque teve uma conversa no céu, há um grande conflito que está acontecendo ali, mas Jó não viu absolutamente nada disso. E ele continuou firme nos caminhos do Senhor. Foi ou não foi? E por último ele disse assim: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Eu sei quem é o meu Deus. E Deus deu alguma resposta para ele? Deus não respondeu nenhuma das suas perguntas. Mas ele disse: eu sei quem é o meu Deus. Amém?
Por que tragédias ainda acontecem? Existem N motivos, N motivos. E o principal deles é que nós estamos em um grande conflito. Segundo, Deus está nos ensinando e polindo o nosso coração. E através das provações, Deus está usando elas para consumir o podre do mundo que ainda está em nossa vida. Faz sentido ou não? Terceiro, assim como Jó, todos nós temos que dar testemunho, não para os que estão diante de nós, tão somente, mas para os mundos não caídos, de que nós servimos a Deus desinteressadamente. Não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é para nós. Entenderam bem? Eu gosto muito de uma ilustração que o pastor Dwight Nelson coloca quando ele apresenta esse estudo. Ele diz assim: eu imagino, eu achei muito interessante essa colocação. Eu imagino que atrás do trono de Deus tenha um calendário. Ele diz assim, uma forma ilustrativa, como se fosse um calendário. E nesse calendário tem o calendário da vida do André Flores. Cada dia tem ali a história da minha vida, que Deus já sabe antes mesmo de acontecer, não é verdade? E aos anjos da guarda que Deus enviou para estar comigo desde o dia do meu nascimento, anjos estes que vêm incessantemente à face do Pai que está nos céus, a eles é dada a ordem constante: intervenha, guarde-o, proteja-o. É ou não é assim? Só que vai chegar um dia em que esse calendário vai estar em branco. E este vai ser o último dia da minha vida. Eu não sei quando vai ser. Eu não sei como vai ser. Mas a este ser, que eu acredito, não sei vocês, mas eu acredito que nesta terra não exista ninguém fora Deus no universo, mesmo a sua mãe, o seu pai, que te ame tanto quanto o teu anjo da guarda. Te protege desde o dia em que você nasceu, todos os teus caminhos, 24 horas por dia, os 7 dias da semana, sem pestanejar, sem dormir. Você dorme, ele não. E nesse dia que eu não sei quando, e eu creio que ele também não sabe quando, porque aquele dia ninguém sabe, não é verdade? E este vai ser o último dia da minha vida. E a Ele que está do meu lado todo instante, proteja, cuide, guarde-o, liberta-o. Vai sair uma ordem do trono de Deus dizendo o quê? Não intervenha. Não intervenha. E este será o último dia da minha vida. Não intervenha. Eu imagino que o meu anjo vai chorar. Pelo menos eu espero. Mas não só o meu anjo vai chorar. O príncipe e o rei dos anjos irá chorar. Assim como chorou no túmulo de Lázaro. Ele irá chorar. Mas a palavra de Deus tem algo extraordinário para nós. Diz o livro de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Assim como aos homens, notem bem, olha que palavras são essas, igreja. Hebreus 9, 27 diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo. O que conclui o versículo 28 dizendo? Ele, Jesus, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém? Sabe o que significa? Nós vamos morrer, mas a última palavra será do Senhor, Rei dos anjos. Amém. Amém. Ele aparecerá àqueles que morreram.
e lhes dará a salvação e a vida eterna, que foi comprada pelo seu próprio sangue, quando Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Amém? Nós vamos passar, sim. Nós não vamos ter explicação. Nós sabemos da explicação do caso de Jó, mas nós não sabemos a explicação por causa daquela família, nem por causa da minha vida, ou da sua vida, ou aquilo que o seu parente, o seu amigo, ou o seu querido passou. Nós não temos explicação. Mas a última palavra será do Senhor, e lá nós teremos todas as explicações. Eu sei, Ele vive. Ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. E essa certeza e fé estará no coração de todos aqueles que o próprio Deus pode dizer: são íntegros, retos, me temem, se desviam do mal. Amém? Naquele dia em que Lázaro morreu, o rei dos anjos e o rei dos pecadores, ele disse as seguintes palavras que nós encontramos em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De quem vai ser a última palavra? Anjos silenciam, agentes da salvação, eles muitas vezes silenciam. Atos capítulo 12, como nós vimos, nós temos 2 anjos, mas somente o quê? Uma libertação. Em Jó capítulo 1 e 2, nós temos os anjos caídos, e sobre eles virá no final a responsabilidade de todo o mal que é causado a nós. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, nós vimos que todos nós morreremos. Mas em João 11, 25, diz que a última palavra será de quem? Do Senhor. Amém? Do Senhor. Anjos, eles fazem o quê muitas vezes? Silenciam. Mas anjos também agem. Eu quero convidar você para, no mesmo livro de Atos, agora no capítulo 10, 2 capítulos anteriores a este que nós lemos agora há pouco, Atos capítulo 10, nós temos uma outra história. Atos capítulo 10, versículo 1. Atos 10, 1. Diz assim, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo ele orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. Quem é que apareceu a Cornélio? Apareceu um anjo a Cornélio. E um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio, fixando os olhos e possuído, Cornélio, fixando os olhos no anjo e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros à cidade de Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou aqueles homens aonde? A Jope. Olha o que está acontecendo lá em Jope. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro no eirado por volta da hora 6ª, no dia seguinte, ok? Para orar, a fim de orar. E ele estava de que forma? Com fome. No mínimo disseram assim: Pedro, some daqui, a gente chama quando a comida estiver pronta. Tem alguém aqui que é assim, não? Sai daqui, some daqui. Eu não vou contar nada para vocês, mas a minha esposa, quando está com fome, pensa alguém braba. Fica brava. Uma vez nós estávamos na lua de mel, imagina só a cena. Posso contar, gatinha?
Estava na lua de mel. Deus nos deu de presente nós irmos de lua de mel para a Alemanha. Tinha uma irmã que morava lá, mora ainda na Europa. E fomos passar lá lua de mel, um tempo, viajamos e tal. Isso foi 24 anos atrás. Eu, mal e porcamente, falava algumas pouquinhas palavras em inglês ali. E na Alemanha, e imagina. E nós estamos viajando ali. Minha irmã deu um mapa para a gente, vocês vão em tal lugar, assim, assim, assim. E de repente deu meio-dia, a gente não havia chegado no lugar, e deu 1h da tarde, e a gente estava passando. Não, a gente tem que chegar lá, se instalar. E aí o estômagozinho dela começou o quê? Eu preciso comer. Eu estou com fome. Não, espera só mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente parou num lugar, não, eu tenho que comer agora, dá licença. Ela fechou a porta do carro e foi, então eu vou contigo. Não suportava de fome. Pedro talvez era um desses assim, não suportou de fome. Pedro, some daqui, quando a comida ficar pronta a gente te chama. E aí, Pedro sobe no eirado e ele tem uma visão. E o que aparece para ele nessa visão? Volte os teus olhos à Bíblia. Estando ele com fome, versículo 10 de Atos 10, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio a ele um êxtase. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual, baixando a terra de 4 pontas, contém toda sorte de quadrúpedes, de répteis, de aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, disse: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro respondeu: de modo algum, nenhum, Senhor, de modo nenhum, porque eu jamais comi coisa comum ou imunda. E segunda vez falou que a voz lhe disse assim: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu que isso aconteceu por quantas vezes? 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, versículo 17, estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, chamando e indagavam se ali se hospedava um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a quem viestes. Então disseram: bom, centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te para ouvir as tuas palavras. Vejam, Pedro, pois, convidando-os para entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato Pedro entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes. Aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrou-se-lhe aos pés e fez o quê? Adorou a Pedro. Mas Pedro levantou-se e disse: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos ali reunidos. Versículo 28, olha o que diz ali. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum, o quê? Animal? Não, a Bíblia diz que a nenhum homem eu considerasse o quê? Comum ou imundo. E o que acontece ali? Pedro então entende que aquela visão dos animais era para ele uma lição de que ele não deveria considerar nenhum homem, ser humano, comum ou imundo. Não está falando de alimentos. Ser humano. E Pedro então prega a eles a palavra e diz no versículo 34 do capítulo 10, então falou Pedro: reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acepção de alimentos? Não, está dizendo não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação aquele que teme ao Senhor e faz o que é justo é aceitável a Deus. Então aqueles homens, ao ouvirem a palavra, eles são batizados com o Espírito Santo. Versículo 47 diz: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes,
assim como nós que recebemos o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, então lhe pediram que permanecesse ali com eles por quanto tempo? Por alguns dias. Anjos silenciam de um lado, de outro lado anjos fazem o quê? Agem. Veja o que diz Atos 10, a ideia de Atos 10 está dizendo o quê? Que Deus, através dos seus anjos, provê constantemente salvação para todos os seus filhos na terra. Todos, mesmo aqueles que não são crentes, estão vindo a crer. Entenderam bem? Segundo ponto, os anjos são a frente missionária de Deus. Olha o que diz o livro Desejar Todas as Nações. Diz assim: anjos do céu estão atravessando a terra de alto a baixo, de um lado para o outro, buscando confortar os tristes, buscando proteger os que estão em perigo e conquistar o coração dos homens para Cristo. Ninguém, diz o Espírito de profecia, ninguém é negligenciado ou deixado à margem. Deus não faz acepção de pessoas e tem igual cuidado pelas almas que criou. Deus ama a prostituta. Deus ama o bêbado. E o anjo do Senhor ama a prostituta, e o bêbado, e o ladrão, e o estuprador. Ninguém é deixado de lado. Ninguém. Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos. E eles são enviados, como nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Oh, queridos, somente na vida por vir, somente na vida por vir, nós descobriremos o quanto devemos ao abnegado serviço destes ministros de fogo, destes guardiões da terra, destes instrutores da salvação, destes agentes de salvação. Agora eu pergunto para você, poderia ou não Deus dar uma ordem lá do céu, dizendo: atenção anjos, materializem-se na frente de todo ser humano e comuniquem para eles que eles têm 24 horas para aceitar ou rejeitar a Jesus? Deus poderia fazer isso, sim ou não? E num instante, pum! Eu sou enviado do céu. Você tem 24 horas para aceitar ou rejeitar que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Deus poderia fazer isso? Lógico que sim. Por que Deus não faz? Olha o que diz no livro Desejar Todas as Nações, assim: Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar os pecadores sem o nosso auxílio. Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Jesus Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra, a fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas remidas por seu sacrifício. Devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas. Devemos ser coobreiros dos anjos, devemos trabalhar com eles, com os anjos celestes, em apresentar Jesus ao mundo. E com quase impaciente o quê? Com quase impaciente ansiedade, esperam os anjos nossa cooperação, pois o homem deve ser um instrumento para comunicar com o... Olhe para a história de Cornélio e Pedro. O anjo que apareceu para Cornélio poderia ou não poderia ter dito para ele: eu estou aqui para te anunciar a salvação, Jesus, etc, etc, etc. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. Ele apareceu para Cornélio, apareceu para quem? Para Pedro, e marcou um encontro com os dois. E Pedro foi um instrumento para compartilhar as verdades da salvação para Cornélio. O anjo poderia ter feito isso, mas não fez assim. Olha o que diz o texto que nós vimos ali. Pode voltar lá, Sebastião. Diz assim: nós devemos ser coobreiros com os anjos em apresentar Jesus ao mundo. Com quase impaciente ansiedade esperam os anjos nossa cooperação. Pois o homem deve ser um instrumento para comunicar com o homem. Por que é que a gente não diz algo mais do que está frio hoje? Ou esquentou hoje?
Às vezes a gente está no banco, está no ponto de ônibus, está no mercado, está numa fila, e de repente você olha e conversa um pouco com a pessoa e diz assim, nossa, está quente hoje, né? E o outro diz, é verdade, esquentou, né? Era já para estar mais frio, mas está quente. E você fica naquela conversinha ali. E diz o texto do Espírito de Profecia, de desejar, diz o quê? Que com impaciente ansiedade os anjos esperam nossa cooperação. Os anjos ficam ali do lado. Fala mais. Você está dizendo que está quente? Diz para ele que vai esquentar 7 vezes mais. Está quente, né? Mas vai esquentar 7 vezes mais. Só que a gente é tão tímido, não é verdade? Eu queria perguntar para você, por que será que nós somos tão tímidos? Pensa comigo. Sou eu e o meu anjo, certo? É a pessoa com quem eu estou me encontrando e o anjo da guarda dela, ok? Então é eu, o meu anjo, o anjo da guarda dela e ela. É no mínimo 3 contra 1. E eu sou tímido. Vamos falar. Eu me recordo uma vez, quando eu estava em Maringá. Estava lá no encontro de pastores. E nós estávamos no hotel. E eu estava ali passando a semana com eles. De manhã estávamos tendo aulas. Enfim. E ao final da tarde eu tinha o hábito de sair do hotel, dar uma caminhadinha antes de ir para a igreja para pregar. Enfim. Eu saio do hotel e atravesso a rua, era uma avenida, e fui caminhando a avenida e voltaria pelo outro lado. Quando eu atravesso a avenida, eu estou caminhando, etc., eu olho para o outro lado da avenida, tem um rapaz sentado numa lata, sabe? E aí, queridos, veio um pensamento, que hoje eu sei que esse pensamento é a voz do anjo. Ele disse assim, na volta você vai orar com ele, tá bom? Desse jeito. Eu disse, tá bom, vou orar com ele na volta. Aí eu caminhei, vim para o outro lado, voltando, e quando eu estou voltando, está ali o rapaz sentado na lata, com os cotovelos nas pernas, ali e tal, e eu estou vindo por trás dele, e aí eu toco nele. Quando eu toco nele, ele leva um susto, olhou assim. Quando ele olhou para mim e disse assim, querido, você aceita que eu faça uma oração com você? Aí ele se levantou, estava com o bonezinho, tirou o boné, colocou no peito e disse assim, sim, eu aceito. Quem é o senhor? Eu disse assim, eu sou o pastor da Igreja Adventista do 7º Dia. E eu estava passando do outro lado da rua e eu me senti profundamente impressionado a vir aqui orar por você. Adventista? Foi a primeira igreja que eu entrei na minha vida quando eu era jovenzinho. Eu fui um desbravador. E ele cantou o hino dos desbravadores. E ele disse assim, sabe, senhor, eu acabei de sair da cadeia. Um jovem. E eu tenho uma filha, minha família não me aceita. Eu queria tanto recuperar a minha família. Eu disse, eu vou orar por você. Você sabe onde tem uma igreja adventista? Sim, eu sei, tem uma perto da minha casa. Vá lá hoje à noite, vai ter um pastor pregando lá. Vá lá. E eu coloquei a mão no ombro dele, orei com ele. E por ele. E eu me despedi dele. E fui caminhando para o hotel, que era ali, do ladinho. Quando eu estou chegando à porta do hotel, alguém me disse, continua andando. E eu lutando com esse pensamento, dizendo assim, não, está na hora, eu tenho que entrar, tomar banho e ir para a igreja. Continua, avança. E eu assim, tá, caminhando, né? Tá bom, e eu avancei. Enquanto eu estou caminhando e avançando, tem um senhor ali, olhando para mim. Eu vi, ele estava olhando para mim, e eu tudo bem, foi andando, olhei para ele, cumprimentei assim, e quando eu chego perto dele, ele disse assim, por favor, senhor, vem cá, quem é o senhor? Eu disse assim, bom, eu sou um pastor da Igreja Adventista do 7º Dia. Você é pastor? Eu vi você orando com um jovem ali atrás. Isso me chamou a atenção. Mas você é pastor de qual igreja? Eu sou pastor da Igreja Adventista do 7º Dia. Mas isso não é possível.
esse não é o público que os pastores têm interesse. Eu disse, nós estamos aqui em uma semana. Posso convidar você para ir à minha igreja hoje à noite? Eu vou pregar em tal e tal lugar. Ele disse assim, eu não posso ir. Tem uma amiga minha que me convidou para ir à igreja. E eu vou com ela. Então vá amanhã na nossa igreja. Nós estamos aqui fazendo uma semana nessa cidade. Eu disse, então amanhã eu vou lá. Trocamos o contato e eu ia passar para ele depois o endereço. Gente do céu, quando eu chego à igreja, eu subo as escadas. A amiga dele era adventista e ele estava na igreja que eu ia pregar. Amém? São anjos que marcam o encontro, sim ou não? Poderia só o anjo, mas Deus envia a nós com o nosso anjo para nós sermos co-obreiros do anjo. Você olha, por exemplo, a história de Filipe e Eunuco. O anjo aparece para ele e diz o quê? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Esse se acha deserto. Filipe foi, encontrou-se com um etíope eunuco, apresentou a Jesus para ele. E de repente este anjo, fez com que Filipe sumisse da frente do eunuco depois de ele haver sido batizado. Foi ou não foi? Nunca se esqueça que onde, quando ou com quem quer que seja que você partilhe a sua fé, o anjo da guarda da outra pessoa está sempre ao seu lado e o seu anjo da guarda está ao seu lado. Ou seja, dos 4, 3 trabalham para o mesmo Pai. Amém? No meu primeiro ano de ministério, foi em Joinville. Eu havia acabado de me formar em teologia e fui ser pastor auxiliar na igreja central de Joinville. E quando eu chego à igreja, o pastor, que era o pastor titular, ele me dá uma série de atribuições. E dentre as atribuições ele diz assim, André, nós queremos fundar uma igreja no bairro Atiradores. Era um bairro próximo à igreja central, que não havia igreja adventista, e a igreja central tinha planos de fundar lá um bairro, pastor Giovanni, uma igreja, pastor Giovanni, nesse bairro. E o pastor, então, disse assim para mim, André, o plano é esse, eu quero que você faça um treinamento com a igreja, você vai pregar sábado de manhã, eu tinha acabado de chegar, foi naquela semana que eu cheguei, ele disse assim, você vai pregar no próximo sábado para a igreja, e no sábado à tarde você vai dar um treinamento para a igreja, de como eles fazerem uma pesquisa para estudos bíblicos, e a igreja você deve levar lá para marcar e conseguir estudos bíblicos no bairro onde nós vamos fundar a igreja. Eu disse, uau, que desafio. Chegando. Na sexta-feira à tarde, a minha esposa começou a trabalhar na escola adventista, que ficava do lado da igreja central. E eu fiquei no escritóriozinho da igreja, orando e estudando o meu sermão. Orando e estudando a minha mensagem. E Deus me impressionou o coração. Quando eu havia terminado os meus estudos, eu me ajoelhei e comecei a orar, pedindo a Deus sabedoria e forças, e que Deus abençoasse a igreja, que a igreja fosse para aquele bairro, e nós conseguíssemos bons estudos bíblicos, e ali apresentar a verdade, o evangelho para aquelas pessoas. E Deus me impressionou com a seguinte mensagem, vá lá no bairro, eu vou te dar um estudo bíblico. Vá agora lá, eu vou te dar um estudo bíblico. E na minha mente veio assim, peraí Senhor, vá lá agora, porque amanhã de manhã você vai pregar para a igreja, mas você vai dizer para a igreja que você foi no bairro, que você fez uma visita, e esta única visita que você fez, você já conseguiu um estudo bíblico. E eu me levantei entusiasmado, é agora que eu vou lá. E eu chamei a Medi na escola, entramos no carro, eu estava com roupa assim de pastor, ela com a roupa assim mais social também, e com a Maria Eduarda, nossa filha mais velha, que na época tinha 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, e a Medi entrou no carro e disse assim, Medi, eu fui agora profundamente impressionado ir lá no bairro fazer uma pesquisa bíblica e conseguir alguém para estudar a Bíblia, você aceita ir comigo? Ela disse, vamos, tá bom, vamos. Ele disse, vamos orar. E eu orei assim, Senhor, o Senhor nos está indicando para ir no bairro, eu não sei para qual rua ir, eu quero que o Senhor nos indique a rua que nós devemos entrar.
Eu saí da igreja, entrei na rua Anita Garibaldi, que é a rua principal que leva ao bairro Atiradores, e eu estou andando na rua, e de repente, e orando a Deus, Senhor, qual é a rua? Qual é a rua que eu devo entrar? Qual é a rua? E Deus assim, mostrou, indicou, profundamente impressionou meu coração pelo seu anjo, dizendo, essa é a rua. Eu disse, Mede, essa é a rua. Eu entrei na rua com o carro, estacionei o carro, e disse assim, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na rua que o Senhor tem indicado. Agora mostra-nos a casa, Senhor. Mostra-nos a casa. Por Jesus, nós confiamos em Ti. Eu disse amém da oração e agora continuei andando com o carro bem devagar e orando a Deus. Senhor, mostra-nos a casa. Qual é a casa? Eu olhava para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. Qual é a casa? E de repente a minha esposa apontou para uma casa assim, André, aquela ali é a cor da casa que eu falei para você, para nós pintarmos a igreja lá do Morro do Meio, que era uma outra atribuição que o pastor tinha me dado, de conseguir terminar a construção da igreja e a pintura da igreja. E quando meus olhos se voltam para aquela casa com aquela cor, eu disse, linda, bonita cor. E o anjo do Senhor me apontou e disse, é a casa ao lado. Eu me arrepio de lembrar, é a casa ao lado. Eu disse, Mede, eu já sei, é a casa ao lado. Esta é a casa que Deus mandou. E eu encostei o carro e nós oramos a Deus e disse assim, Senhor Deus, o Senhor nos mostrou a rua, o Senhor nos mostrou a casa, agora guia-nos na conversa com essa pessoa. Saltamos do carro, eu, a Mede, a Maria Eduarda, e eu toquei a campainha e não veio ninguém. E eu toquei uma segunda vez e de repente apareceu uma jovem. Lá atrás, assim, na garagem, e perguntou assim, o que vocês querem? Aí eu disse assim, eu quero 5 minutos, Senhor. 5 minutos. E ela viu que eu estava com uma moça bonita, bem vestida, uma criancinha. O que eles querem? E ela chegou no portão e disse, o que vocês querem? Eu quero 5 minutos só 5 minutos, Senhor. Mas que religião que vocês são? E eu disse, bom, já que ela perguntou, eu vou dizer. Eu sou adventista do 7º dia. E eu sou pastor da igreja. E nós estamos fazendo uma pesquisa no bairro. E eu queria apresentar para você. E eu queria que você avaliasse nossa forma de abordar, de conversar. E você nos dá 5 minutos? Ela botou a mão no portão, abriu o portão. Assim, entra. Nós entramos, sentamos ali na sacadinha da casa e começamos a conversar. Josi é o nome dela. Josi, assim, assim e assim. Eu venho aqui porque nós estamos começando uma pesquisa de interesse bíblico no bairro e eu venho aqui em nome de Jesus para te trazer a palavra do Senhor, para você estudar. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoada pela palavra do Senhor. Tua vida vai ser transformada, Josi. E a Josi começou a chorar, gente. E ela chorava, chorava e chorava. Você aceita estudar a Bíblia? Ela disse assim, sabe, quando você me disse que era adventista do 7º dia, ela disse, o meu noivo é dessa igreja. Só que ele não vai mais à igreja, há anos não vai. E a gente acabou de discutir aqui em casa. Ele saiu daqui e a gente brigou e tudo mais. E eu aceito estudar a Bíblia, sim, eu aceito. Mas eu quero que domingo que vem, você venha aqui em casa. Isso era sexta-feira, agora no domingo eu quero que você venha aqui em casa. E você vai conversar com ele. Eu não vou falar nada para ele. Mas o nome dele é André. Você vai falar com ele. E se ele aceitar, eu quero que ele aceite. Eu vou estar ali torcendo por isso. Nós vamos estudar a Bíblia. Aí disse, amém, tem um estudo bíblico. No outro dia eu preguei para a igreja. Tem um estudo. No domingo eu fui lá, a hora que ela falou, perto do meio-dia. Parei na frente da casa dele com um carro, toquei a campainha. E ela já sabia que era eu. Mandou ele lá atender. E ele veio um pouco alcoolizado. Bonezinho. Chegou no portão, olhou para mim. Eu olhei para ele e disse assim, é você que é o André? Ele disse, sim, sou. Eu disse, meu nome também é André, prazer. Eu disse, André, acabaram tuas férias. Hoje é o último dia que você está bebendo. E a partir de agora eu vou vir aqui na tua casa para estudar a Bíblia contigo.
Ele ficou olhando assim para mim. Combinado? Não dei chance nem para ele pensar. Tá bom, ele disse, tá bom. Na semana seguinte eu estava lá estudando com o André e com a Josi. E nós estudamos várias semanas. E aquele casal desceu as águas batismais. Amém? Anjos que excedem em poder, anjos ministros de fogo, anjos que são guardiões da terra, anjos que são instrutores da verdade, eles vêm para nos instruir, nos lembrar daquilo que nós precisamos lembrar, anjos que são agentes da salvação, eles, todos, diz o livro Beneficência Social, todos os que se empenham no ministério constituem mão ajudadora de Deus. Não há setor de trabalho em que seja possível a quem? Diz para mim, igreja, a quem? A juventude receber maior benefício. Uau! Olha o que ela continua dizendo. Eles são os cobreiros dos anjos. A juventude, Deus quer que seja cobreiro de quem? Cobreiro de quem? Dos anjos. Ou melhor, são agentes humanos por cujo intermédio os anjos cumprem a sua missão. Os anjos falam pela voz deles, os anjos falam por suas mãos, e pelas suas mãos trabalham. E os obreiros humanos, cooperando com os instrumentos celestiais, recebem o benefício de sua educação e experiência. E conclui dizendo o quê? Como meio de educação, que curso universitário pode se igualar a esse? Doutora Clery, o professor é um ser celestial. Que curso universitário pode se igualar a esse, Malton? Nenhum. Se você, jovem, seja em idade, jovem em pensamento, em intenção, crer que você pode ser um cobreiro dos anjos. Ele vai ser um instrutor da verdade. E ele vai usar você como um agente de salvação com ele. E nenhum curso universitário pode se igualar a esta experiência que nós podemos ter. Não importa qual seja a sua idade, o que importa é que você pode compartilhar de Cristo com o seu anjo na sua missão na terra. Amém? Talvez você nunca tenha visto o seu anjo, mas jamais se esqueça disso. Ele está ao seu lado, sempre e sempre. E se um dia ele silenciar, o céu irá revelar a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Tão somente nós precisamos crer e confiar. Amém. Vamos nos levantar e orar? Senhor Deus eterno Pai, louvado seja, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estudarmos esse tema nos últimos quatro noites de domingos aqui em nossa igreja. Que essa verdade, Pai, seja selada em nosso coração e dá-nos o conforto de que esses guardiões da terra estão ao nosso lado constantemente. E nós queremos nos colocar nas Tuas mãos, Senhor, para que sejamos usados por Ti, através deles, do Teu Santo Espírito, para sermos as mãos, a voz, as palavras e coagentes com eles na salvação de pessoas. São bênçãos que eu Te peço, Pai, sobre a minha igreja, sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. E faço isso humildemente em nome dele, Senhor, o Rei dos anjos, Cristo Jesus. Amém.